Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu. Hoje eu tô aqui com mais uma convidada sensacional aqui no canal, minha amiga Ana Vitória. Eu acho que vocês já conhecem ela da internet por aí, mas ela vai se apresentar direito. A gente se conhece há bastante tempo aí pelas internet afora e graças a Deus pessoalmente também. E hoje finalmente a gente conseguiu se juntar pra ela gravar aqui o quadro dos 5 livros da vida. Tô muito animada. Eu evito conversar antes com as pessoas com quem eu gravo pra saber quais são os livros, então eu tô sempre tão curiosa quanto vocês. Eu tentei dar spoiler, ela não quis ouvir. Não quis ouvir. Então, bom, eu vou deixar ela se apresentar e aí ela vai contar quais são os livros. Eu sou a Ana Vitória. Eu aprendi agora, eu tinha muita dificuldade pra me apresentar porque eu faço muita coisa e nem sempre elas fazem sentido. Então agora eu resolvi que eu vou me apresentar como pós-jornalista, que eu faço todas as coisas que as pessoas que desistiram de jornalismo fazem. Eu faço mestrado, eu trabalho com publicidade. Uberlandense, Eu sou uberlandense, morando em São Paulo. Eu sou irmã do Pudo Francisco. Pudo Francisco, ele vai aparecer. Eu adoro botar os bichos das amigas. Coloque, por favor. E eu Um poodle comunista. Um poodle comunista e homossexual. Na verdade, a gente não sabe, né? A gente deixa essa aberto. parte eu não sabia. É que todo mundo sugere, né? Porque, na verdade, porque tem aquele livro, Como Conversar com Seu Cachorro sobre Homossexualidade e Comunismo. E a foto é, tipo, igual o Chico. Eu já vi no seu Twitter. Exatamente, no meu Twitter tem isso. Então, a gente deixa isso subentendido, né? Mas ele já manifestou interesse pelos dois sexos, então... Talvez ele seja bi. Pode ser, tá tudo bem. Agora, então, sinta-se à vontade pra continuar se apresentando. Porque eu acho que mostrar os livros da vida também é se desnudar, né? É um nude da alma. É um nude da alma, com certeza. Então, mas eu entrei numa crise real, pensando sobre isso. Eu não vou falar de novo porque esse quadro é uma tortura, porque eu falo isso toda vez. Mas porque eu acho que eu mudei muito meu perfil de leitora nos últimos anos. Tipo, eu era muito o seu perfil de leitora. Eu era uma pessoa que lia. Eu pensei que ia ser uma ofensa, eu era muito do seu tipinho. Eu já falei, qual é o meu tipinho? Não, eu era uma pessoa que lia, que eu sabia os livros que eu tinha lido. Eu pensava... Que sabia quais eram os livros do momento. Quais são os livros do momento. Tipo, ela me perguntou esses dias, falou assim, amiga, que livro você tá lendo? Eu falei, não sei. Porque... Eu sou essa pessoa insuportável que não aguenta ficar 5 minutos conversando com uma amiga sem perguntar o que você tá lendo. É ótimo falar sobre isso, eu também gosto. Eu sempre acho que é um bom assunto. Uma pessoa que lê, entendeu? Mas aí eu mudei meu perfil, eu fiquei tentando entender. Mas eu não parei de ler completamente, mas eu leio diferente. Você não é mais a pessoa que tá sempre lendo um livro. Mas ao mesmo tempo eu passo muito tempo lendo os mesmos livros. Um pouco porque eu faço pesquisa, mas um pouco também porque, sei lá, eu comecei com esse hábito de passar muito tempo lendo um livro, de sempre voltar pra ele e de virar uma grande, sei lá, conversa temática comigo mesma e dos assuntos que eu tô lendo e escrevendo. Então virou essa coisa estranha. E aí, na hora de pensar nos 5 livros da vida, eu sei que eles não são necessariamente os livros favoritos. Eu acho que é uma coisa que te marcou, que dói o coração e tal. E aí é como se eu pensasse, tem livros da minha vida anterior, de pessoa que lê, e da minha vida agora. Eu acho mais fácil falar da minha vida agora. E na verdade eu tentei pensar, eu realmente pensei muito aqui. É tudo da sua vida de agora? A gente vai ter que gravar uma parte 2 um dia com os da sua vida. Pode ser do meu passado também. Seu passado. Mas então eu tentei pensar assim, os livros que me mudaram, que eu penso na minha vida antes deles e depois deles. Que eu acho que pega um pouco de antes, mas quando eu penso, tipo, depois desse livro que eu vejo que ele ressoa em mim até hoje, tá? Você vai ver que tem uns bem antigos que você vai lembrar. Ansiosa, eu tô muito curiosa pra saber. Então essa foi a vibe, assim, pensar em livros que pra mim foi antes deles e depois deles, e agora eu vivo muito um pós. Eles no sentido de que eles ainda fazem muito sentido pra mim, mesmo nessa nova fase. Então, primeiro eu não tenho pra mostrar, espero que a não faça na edição e coloque aqui. É o Reparação, do Ian McEwan. Que é um dos meus livros clássicos, assim, eu li ele pela primeira vez faz muito tempo, eu era muito nova quando eu li. Eu lembro que desde que a gente se conheceu, você sempre falava, amiga, você tem que ler Reparação, e graças a Deus esse é um livro do Mequinha que eu gosto, por enquanto o único. Amiga, sério, amiga. Eu li Na Praia, que eu odeio. A Criança no Tempo, que é tipo muito X. E Enclausurado, que eu odiei também. Eu gostei muito do Enclausurado. Tem o Serena, que eu gosto muito. Eu comprei o Serena num sebo, tava R$15, tava ótimo, eu comprei. Mas aí a Vanessa já me falou que ela odiou, e daí eu já não gosto do cara, e daí, mas então, a gente tem que fazer uma ressalva que o Ian McEwan, ele é o típico escritor, tipo, homem branco, hétero, rico, europeu.
Tanto que agora eu sei que ele lançou um livro de ficção científica e ele já falou um monte de merda babaca, que era tipo... Aquele da máquina? Acho que a máquina e ele. É, E tal, e falando tipo, agora eu vou fazer a ficção científica com qualidade. Eu fiquei com muita preguiça. Mas reparação. Vamos falar de coisa Reparação, boa. então, eu li a Reparação a primeira vez, eu tinha uns 14 anos, que eu acho que foi quando ele foi lançado, e ele foi uma obsessão na minha família. Todo mundo leu o livro e todo mundo ficou muito obcecado por ele. E eu gostava muito da capa, e eu li o livro. E eu gostei muito, mas eu falo que eu não entendi, porque ele tem muitas camadas. Tem. Né? Então eu entendi a historinha, a primeira vez que eu li eu entendi a historinha, eu curti e tal. E eu fui relendo ele várias vezes ao longo da vida. E ele sempre me traz várias coisas vezes novas. ao longo da vida. Leu pela primeira vez aos 14, ela tem 25. Quem vê pensa, li várias vezes ao longo da minha vida, eu tô aqui nos 85. Ai, gente, 10 anos lendo um livro que ele é grande. Ele é. Dá, né? Eu sei que foi pelo menos umas 4. Caraca, amiga. E eu tenho que falar sinopse? Eu odeio falar sinopse. Amiga, fala o que você quiser, o vídeo é seu. Mas então, é porque o que me... Quando eu li ele pela primeira vez, eu gostava muito da Bryony, eu me identificava muito com ela, porque ela começa a viver uma menina de 13 anos, que ela tá ali organizando uma peça com os primos dela, porque o irmão dela vai chegar de viagem. É muito meu rolê também, a Bryony é meu spirit animal. E ela tá ali querendo controlar tudo, todo mundo, e fazer, tipo, a peça do jeito que ela quer, e os primos ninguém quer colaborar, e a casa tá um caos, e ela tá vendo que tem um monte de conflito ali na casa dela que ela não entende direito o que é. E ela tá incomodada, mas ao mesmo tempo ela tipo, não quer lidar com aquilo. E que causa fazer o que ela faz no livro, que ela vê uma cena que ela não entende e que faz ela cometer um erro muito grave em cima disso. Mas qual que é a minha pira dele hoje em dia? A minha grande pira é narrativa, pessoal. E esse livro é um grande livro sobre narrativa, sobre o poder total. Sobre escrita e o poder da narrativa, tanto pro bem quanto pro mal. E na verdade é a narrativa no sentido de você tentar ordenar o mundo. Porque ela faz isso, ela escrevia para ela tentar entender um mundo que ela não entendia. Então ela colocar uma ordem ali, né, se narrativizar a sua existência. Do jeito que desce. Do jeito que desce. Depois ela cresce, ela vira escritora e ela escreve para tentar consertar um erro que ela teve. E quando ela erra, ela erra por quê? Porque ela tentou criar uma narrativa numa cena que ela não entendia. Então ela viu um negócio que ela não sacou e ela tentou fazer aquilo coerente, mas ela esqueceu dos outros personagens, que eram pessoas que estavam ali. E que era quem sabia o que estava acontecendo, que era quem sabia o que estava acontecendo, e que eles tinham consciência, que eles sabiam de coisas que ela não sabia, mas ela age ali como um narrador onisciente. Sim. Que acha que sabe de tudo, e na verdade ela não sabia de nada do que estava acontecendo. Esse livro é uma obra de arte. É maravilhoso, porque aí depois você começa no ponto de vista da Bryony, e depois você tem o ponto de vista dos outros personagens para entender o que tá acontecendo. E eu acho maravilhosa a construção dele. Tipo, a primeira parte dele, eu acho que é quase metade do livro, a primeira parte, né? E é tipo, um dia. Mas tem essas imagens tão fortes, eu sempre imagino aquela casa enorme, e um calor absurdo, a fonte, um calor, e eles estão fazendo um assado na cozinha, sabe? Eu imagino muito Natal, assim, aquela festa que tá todo mundo tentando ficar tudo bem, mas tá tudo uma merda, sabe? E também tem a Cecília e o Robbie, meus amores e tal. Então, tipo, tem romance, tem piras narrativas. Sou eu, tipo, romance e piras narrativas. É muito bom, reparação. Outro livro que eu escolhi, você vai comungar dessa escolha. Com certeza! Ana Karenina, do Tolstói. Que ai, gente, o que falar, né? O que falar desse livro? Eu sempre dou graças a Deus que eu ainda não tinha canal quando eu li Ana Karenina, porque eu ia estar até hoje tentando fazer uma resenha de Ana Karenina. Mas, amiga, pensa que você pode fazer, tipo, lendo Ana Karenina, que é tudo. Ia ser tudo. É? Ô, amiga, tenho tanta coisa pra ler, vou reler Ana Karenina. Talvez daqui a um tempo, tem pouco tempo que eu li. É verdade. Mas então, eu escolhi esse livro, ele me marcou muito quando eu li, era um livro que eu queria ler há muito tempo, por causa do nome, porque é uma Ana com 2 N's, eu chamo Ana com 2 N's. E Karenina, eu tinha muita curiosidade, eu queria saber, e eu gosto muito de Rússia e autores russos, então eu resolvi ler Ana Karenina. E eu vinha do Dostoiévski. Eu vinha do Dostoiévski também. Tanto que ela ficava me falando, amiga, leia Ana Karenina. Eu tinha pavor. Verdade. Porque eu tinha lido Crime e Castigo numa edição da Martin Claret com 17 anos. Então, assim. Eu li Crime e Castigo na edição da editora 34, mas com 16 anos. E eu fiquei louca.
É muito Eu não difícil. dormia, eu acordava à noite pensando no Raskolnikov. É desesperador. Crime e Castigo é desesperador. Esse eu quero reler porque eu quero ler numa edição decente. Sim. Tô apaixonada Eu pela também quero datografia. Eu sinto que tá chegando a hora que eu vou reler Crime e Castigo. Vamos bichar. Releitura de Crime e Castigo. Vamos lá. E tinha medo também de Ana Karenina e eu não esperava, porque igual eu sempre vendi o livro pra Ana Lu falando que é uma novela da Seis. Inclusive, quando eu tava lendo e ela tava relendo, a gente escalou o elenco da Globo inteiro, a gente montou a nossa novela da Seis. E a Globo nos escutou. Exatamente. Ela não montou Ana Karenina, mas eles montaram Orgulho e Paixão, que era baseado nas obras da Jane Austen, com o nosso elenco. Natália Dill e Lacerdão. Natália Dill era a nossa Ana Karenina e o Lacerdão era o Karienin. Ou era o Vronsky? Quem era o Karienin? Era um... A gente botou um irmão também pra fazer. Não lembro. Enfim. Era alguém. Era alguém. Mas aí então eu li. E é uma novela da Seis, sabe? E eu amo calhamaço. Eu amo, tipo, um livro grande, desse livro. É uma que delícia pensa, você passar dias. Você vai passar, tipo, nossa, vou viajar pra praia 10 dias, eu vou ficar 10 dias lendo esse livro. E ele tem muito uma coisa que eu gosto muito, que é tipo século XIX, crônica de costume. Então que as pessoas vão pra estação de água. Gente, é meu sonho pra uma estação de água. Tipo, eu não queria ter tuberculose nem ser doida. Porque normalmente eles vão por causa disso. tuberculose doida, mas, mas eu queria muito ir pra estação de água, sabe? E o Lievin carpindo? Então, vamos falar. Ele é um capítulo à parte. Tá. Porque foi outra surpresa que eu tive. Que na verdade, eu conheci a história da Ana. Uhum. E na verdade, o livro são duas histórias paralelas. Tanto Ele tem um monte de tem no paralelos. prefácio que por muito tempo cogitou-se que o nome dele seria Duas Cidades, Sim. ou Moscou e São Petersburgo, porque o livro, né, ele tem esses dois núcleos muito bem estabelecidos. Então, e é intencional, assim, fazer os paralelos. Famílias felizes e infelizes, Moscou e São Petersburgo. E aí, a Ana é uma das protagonistas e o outro protagonista é o Lievin. Gente, Lievin. E eu fico pessoalmente ofendida quando alguém tá lendo Ana Karenina e vem me... Ah, mas por que o Lievin fica carpindo? Deixa o Lievin Ele tá carpindo. tendo um encontro espiritual. Gente, eu amava as partes do Lievin carpindo. Porque o Lievin, ele é o maior pisciano da literatura universal. Eu amo essa... E eu, enquanto maior pisciana, sei lá, da internet... Paladina do seu signo na internet. Eu sou Making Pieces Great Again. Como eu sou representante do signo de peixes, eu elegi o Lievin como o maior pisciano da literatura. Porque é isso, sabe? O que ele passa? Ele quer amar e ele quer entender o lugar dele no mundo. Ele quer ser uma pessoa melhor. Ele quer saber navegar ali nas mudanças que estavam acontecendo na Rússia. Entendeu? Ele quer entender, tipo, quem ele é. Porque ele vem de uma família que tem grana, mas ele tá ligado que não é isso que ele quer. Uhum. Ele quer ter a fazenda dele, mas é justo. Tipo, peixes. E aí ele pensa tudo carpindo. isso enquanto ele tá lá carpindo. Exatamente. Mas são tão boas as partes que ele tá carpindo e pensando. São pontos altíssimos do livro. E tem gente que quando vai ler... Gente, não é uma crítica, né? Enfim, são percepções. Mas que a pessoa vem falar pra mim, tipo... porque o Lievin tá carpindo páginas e páginas a fio. E eu... Nossa, gente, mas eu me relacionei tanto com essa parte do livro. A minha vontade é falar pra pessoa, se abra. Exatamente. Se abra pro Lievin carpindo. Presta atenção no que ele tá falando, porque é muito foda. E eu tô curiosa pra ler o livro agora, porque a gente tá muito num período também de transição e de mudança. Sim. O que tá acontecendo e tal. Eu acho que pode bater, assim, de um jeito diferente. E é muito bom, gente. Não tenho medo de ler esse livro. E tem outra coisa, que aí sou meu eu megalomaníaco que escolhi Ana Karenina, porque eu penso fora da realidade, assim. Tipo, nossa, que livro que eu queria escrever, podendo ser ambiciosa, sem poder pensar em nada realista. Meu Deus. Eu queria escrever Ana Karenina. Porque tem tudo que eu gosto, sabe? Tipo, seria muito grande, porque eu não sei escrever pouco. É essa coisa de crônica de costumes e tal. Ai, Ana Karenina E é bom romances fofos, mas ao mesmo tempo reflexões deprês, entendeu? Sim, Eu acho que se eu fosse escolher um livro pra escrever, eu tô muito esse. feliz que a Ana Karenina finalmente apareceu nesses 5 livros da eu vida. vim Eu me aqui senti pra fazer muito isso. prestigiada. Sabia que você ia gostar, amiga, você ia se sentir contemplada. Muito contemplada. Porque o Gabriel fala que eu sou bem esperta, que eu faço isso com as minhas amigas, eu mesma não gravo os meus 5 livros da vida. Mas fica aí um spoiler, né, Karenina? Eu acho que... Quantos mil seguidores você quer pra fazer o seu? Nossa! Vamos fazer uma meta? Meu próximo livro você também vai ser contemplada, porque eu te arrastei junto. Vocês já perceberam que reparação ela me fez ler, Ana Karenina também.
E agora o próximo é o Confissões do Crematório. Ah, sério que é um dos da vida? Ai, que ótimo, adoro essas. Eu não tenho ele aqui, mas eu tenho o novo da Caitlyn. Eu só queria mostrar porque ele é autografado. Insuportável, insuportável, insuportável. Olha, gente. Nossa, que autógrafo legal. Sim, é porque ele só tem páginas pretas lisas. Aí ela teve que fazer no meio. Ó, ela escreveu meu nome certo. E aí, quando eu fui fez uma caveirinha. Fez uma caveirinha. E por que ele é meu livro da vida? Quando eu fui no lançamento do livro esse ano, eu fui a última da fila do autógrafo. Tá que pariu. E eu quase não peguei. Eram 130 senhas, a minha era 132. 2 pessoas desistiram. E aí eu era a última da fila. Nossa. Eu fechei o evento. E sentei do lado de Caitlyn Dott, e o que eu fiz? Conversei, contei da minha vida pra ela. Maravilhosa. Mas então, qual que é a história, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de morte. É um dos meus temas. Olha, eu sou agora, eu gosto de morte. É um dos meus temas, né? Narrativas pessoais, romance e morte. Entendeu? Então eu tenho esse interesse. Nossa, que estranho, meu joelho aqui. Eu tenho esse interesse sobre morte. Vai. E aí eu fiz um trabalho na faculdade sobre morte. Que era sobre, na verdade, era um jogo jornalístico sobre a indústria funerária. Porque a gente não tem informação sobre isso, tipo, Sim. O que você faz, o que acontece, quanto custa, quais são suas opções, né? Ninguém sabe sobre isso porque a gente tem essa negação patológica da morte. E quando eu tava fazendo o trabalho, a parte teórica, que eu tinha que fundamentar isso para justificar ele, né? Porque, enfim, universidade, eu sentia muita falta de alguma coisa que falasse sobre a morte sem ser, sei lá, você vai pegar Totem e Tabu, sobre a morte e o morrer do Freud. Não, sabe? Uma coisa que fosse mais acessível, mas que falasse sobre isso e que também fosse prático, que explicasse as coisas. E não existia. E aí, depois veio Confissões do Crematório, que era exatamente o livro que eu busquei enquanto eu estava fazendo esse trabalho. Eu não acreditei na hora que eu vi. Porque a história a Caitlyn é um livro de não ficção, é a história dela, que ela saiu da faculdade, não sabia muito bem o que fazia, e ela foi trabalhar no crematório. E, tipo, o primeiro capítulo começa que é uma garota nunca se esquece da primeira vez que barbeia um cadáver. Verdade. Porque ela preparava os corpos, ela era operadora do forno crematório, ela maquiava as pessoas e tal. E ela conta sobre essa experiência, como é que foi, e, tipo, de um jeito muito cru, mas respeitoso, assim, e também enxergando um certo humor nessa situação, sabe? E ela combina isso para falar sobre a indústria funerária moderna, como que a morte saiu das famílias e virou uma coisa industrializada. E isso virou, a gente perdeu completamente a conexão com a morte. Tipo, hoje a gente não vê as pessoas morrerem, elas morrem no hospital, vão para uma maca que fica escondida no fundo da maca. Vira algo totalmente mecânico, né? Vira algo mecânico, você não sabe, você não tem contato com aquilo, você vai no velório, tá a pessoa toda maquiada, uma coisa mega estranha. E aí tem um problema ambiental, porque coloca ali dentro de um caixão que tem um monte de coisa, um monte de produto químico, aquilo contamina o solo, aquilo não decompõe, e agora literalmente não tem mais espaço para as pessoas. São muitas questões que a gente tem que lidar e não lida. Sim. Por causa dessa negação. O ser humano. E sendo que a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. A única coisa que a gente sabe e com a qual a gente não lida. A gente não lida, sabe? E eu acho que a morte é uma das experiências que eu faço, tipo, é nascer, morrer e parir para as mulheres, pessoas que têm útero. Que é tipo uma coisa muito única muito da única. vida. Né? Tem um livro que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, que dizem que é muito bom. Eu ainda não li, mas já você... vi esse título. E, enfim, falam muito bem desse livro. Talvez você que goste do tema, né? Mas esse título sempre me atrai, assim, porque é uma coisa muito única, sim, né? Tipo, e muito particular da vida, a gente só morre o que tá vivo. E tipo, a gente não lembra do nosso nascimento, se bem que se vocês fizerem psicanálise, vocês vão chegar lá em algum momento. Tipo, a gente carrega lembranças do nosso nascimento, apesar de a gente não ter isso muito claro, né? Quem deu à luz lembra muito disso, e quando a gente morre, a gente não sabe se a gente lembra. Mas se a gente fica negando, isso tipo, é uma experiência de vida. Então sim, eu penso muito sobre todas essas coisas. É um nascer ao inverso, né? E foi... Ai, amiga, que bonito. Eu nascer ao inverso, foi só uma reflexão. E eu li também, tipo, gosto de morte, não sei o que. Eu sou gótica. Eu sou gótica, uau, nossa, transgressor e tal. E eu achei que o livro não fosse bater.
Bateu. Bateu. Não, ele é muito bom esse livro. Bateu muito, assim, eu fiquei mal. E aconteceu uma coisa, que eu perdi meu avô enquanto eu tava lendo o livro. Bingo! Eu já contei pra vocês aqui da minha relação com esse livro também. Eu perdi o meu padrinho enquanto eu estava lendo o livro. Exatamente, a gente compartilha. Foi muito bom estar lendo esse livro. Eu acho que eu não teria vivido o luto da forma como eu vivi, que eu achei que foi um luto saudável e positivo. Não, eu precisei me afastar. Não, eu também. Do livro. Eu só fui terminar ele depois porque era muita eu também. coisa. Eu parei porque era muito. Mas ele me ajudou a processar. Sim. Sabe? Mas você não achou, tipo, não foi mais dolorido pra você viver todo esse processo tipo, costumado e bizarro? Porque, tipo, eu tava lá lendo sobre todas essas coisas, aí eu cheguei lá e daí tava o meu padrinho deitado no caixão, todo maquiado. Não. Isso, tipo, me afetou muito. Eu já tinha esse problema sempre. Toda vez que eu ia em funeral, eu nunca cheguei perto do caixão. E nunca... isso sempre me incomodou, sabe? Sim. Tipo, eu não sabia por que me incomodava. E aí eu li o livro e eu entendi o que tanto me incomodava. Mas, por exemplo, no funeral do meu avô, eu não consegui ficar o tempo inteiro. E eu fui embora. E eu fui embora bem, sabe? Tipo, eu entendi que eu não precisava ficar ali, sabe? Minha parte ali já tava feita. E eu entendo que para outras pessoas aquilo ainda tem um significado, é importante, ok, mas tipo, ok, sabe? Depois eu voltei pro livro, mas eu acho que foi bom pra mim no geral. Então, como eu falei, né? Minha vida antes desse livro, depois desse livro. Por isso, Confissões Crematórias. Aí agora eu vou fazer o Megazord. O Megazord. O único spoiler que eu tenho desse vídeo é que ela me pediu permissão pra roubar. Que é o que acontece em todos os vídeos. As pessoas me ligam, ou me mandam áudios, ou me falam desesperadas: amiga, eu não consegui chegar em 5, pelo amor de Deus, o que eu faço? Todo mundo rouba um pouco. Ela me pediu pra fazer esse Megazord, que é juntar 3 livros num combinho, né, numa indicação só, e eu deixei, porque as minhas amigas, elas fazem o que elas querem aqui nesse canal. Então, amiga, fique à vontade. Então, eu vou começar o Megazord falando de A Louca da Casa, da Rosa Monteiro. Gente, esse livro, eu vi uma quote dele num blog, muito tempo, e eu amei. E eu salvei no meu Scooby dele. Só que não fui pesquisar nada sobre ele, não fui pesquisar nada sobre a autora. Tipo, deixei lá salvo. Eu comprei esse livro tem 2 anos, tá no plástico ainda. E ele era um livro meio fora de catálogo, assim. Tipo, não era um livro que você via na livraria sempre. Então, por isso que eu esqueci que ele existia. E aí, eu sou de Berlândia, interior de Minas Gerais, tem umas coisas engraçadas. Tipo, às vezes no shopping surgem umas banquinhas de livro, de 10 reais. Ah, sim. Não precisa ser no interior, não. Lá em Curitiba tem direto. Então, mas é porque aqui tem, tipo, um monte de coisa. Em Berlândia são umas coisas muito aleatórias. No de Curitiba só tem troço aleatório também. Então, de Berlândia é muito aleatório. Mas eu sempre vou ver, né? Porque às vezes você acha umas coisas. E aí eu achei esse livro por 10 reais. E eu falei, putz, é aquele livro que eu vi, eu marquei, né? Vou comprar. E comprei também, mas não li, assim. Ficou lá em casa. Um dia, por algum motivo, eu peguei ele pra ler. E estamos aqui agora. Estamos aqui agora. Então, esse livro é uma coletânea de ensaios da Rosa Monteiro. Ela é escritora, uma escritora espanhola. E ela vai falar sobre escrita. De novo, pira das narrativas, né? E ela vai falar sobre a relação dela com a escrita. Então, vai falar de Tolstói aí, né? Fala. É aquela dessa lenda Tolstói. Eu sempre ouvi falar nisso. Então, que ela vai falar da questão da literatura feminina. Então, assim, os livros têm alguns tem uns ensaios, tem temas, né? E ela também brinca com o poder da narrativa, que eu não vou dar spoiler, porque eu vivi muito essa experiência, mas que vai chegar uma parte do livro que vocês vão falar, tipo, gente, o que essa mulher tá fazendo? Será que é um erro do livro? Tipo, isso tá meio errado, sabe? Porque ela meio que se repete várias vezes, você fica, por que ela tá falando a mesma coisa de novo? E você acha que é um problema no livro, ou um problema com a autora. Sim. E aí quando você chega no final, você vai entender. Você entende por que ela faz isso. E é isso, sabe? É o poder da escrita e o poder da narrativa. Mas a parte que mais me tocou foi justamente esse ensaio do Tolstói, que ela fala sobre a questão da literatura feminina e como que a gente analisa os livros escritos por homens e os problemas que tem neles e tal. E aí, quando ela fala sobre a questão da literatura feminina, ela fala que a gente está num momento de se descobrir, assim, que o nosso papel agora é nomear o mundo. Sim. Que eu acho isso maravilhoso, eu acho essa expressão incrível. É bonito assim, mesmo. Que é exatamente você não ficar falando sobre a questão da mulher na literatura. E não tentar analisar o que o homem fala sobre a mulher na literatura, mas você escrever o mundo sobre uma perspectiva feminina. Sim. Que não é igual a nenhuma outra, sabe? E que isso vai dar, inclusive, referências para os homens para conseguir escrever sobre mulheres. Porque eles também têm o imaginário deles é formado por referências masculinas.
Não consigo pensar em todo esse discurso sem pensar em Helena Ferrante. Por que eu fiz o Megazord? Tá. Porque, né, ela tá muito ressignificando tudo isso. Exatamente. Então, por isso que eu resolvi fazer o Megazord. Eu não vou roubar tanto, não vou indicar a tetralogia inteira, eu vou indicar A História de Quem Foge, Quem Fica, que é o 3º volume. Eu acho que é o que eu mais gosto, justamente porque é nesse volume que a Lenu realmente se firma como... Tô dando check, é mais um que vai entrar no binguinho das indicações sim. que sempre aparecem. Então, que a Lenu, ela vira uma escritora mesmo, né, e tal, e começa a fazer parte desse círculo de intelectuais, não sei o que, e a pensar muito sobre a escrita. Então a gente vê isso de dois lados, tanto a forma como Helena Ferrante traz essas questões da mulher ser escritora e de um olhar feminino que ele é muito único em toda a obra dela, não só nesses livros, né? Mas aqui, tipo, a Lenu naquele espaço tentando pensar não só ela como mulher, mas uma mulher que veio de um bairro muito pobre e tá ali no novo meio e que ela não sabe como que ela vai articular isso, e ela começa a descobrir o feminismo e ao mesmo tempo as coisas da Itália estão explodindo, então você vê a diferença até, tipo, na esquerda, que tem uma parte que eu acho muito maravilhosa, eu acho que eu até grifei aqui. Eu amo, esse também é o meu favorito da tetralogia. Eu amo porque, tipo, são elas descobrindo a vida e tem todo esse rolê político acontecendo. Sim, mas enfim, tem a parte que no núcleo da Lila, né, o tal Pasquale e o Enzo, eles são super envolvidos no partido e blá blá blá, e a causa operária, e eles não fazem ideia do que a Lila tá passando na fábrica, e o que ela tá passando por ser mulher. Sim. E tem a hora que ela explode e ela fala, tipo, vão tomar no cu vocês e o Partido Comunista. É muito bom. É tipo, mulheres passando por situações complicadas, mulheres negras, enfim, mulheres pobres, olhando pro feminismo liberal e falando, vocês vão tomar tudo no meio do cu de vocês. Exatamente, vocês não fazem ideia do que tá acontecendo, sabe? É muito fácil ficar na superfície. E aí quando eles descobrem, eles ficam, E tipo, vocês estão se achando heróis aí, quem tá se ferrando todo dia. Enfim, né? Aí é isso, tipo, é mudar a perspectiva de um jeito muito mais radical do que você só falar e trazer representatividade, porque que é isso, né? E acho que nesse livro tem isso muito forte, tipo, do caminho que ela não faz como escritora. E aí me leva a outra perna do Megazord, que é Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks. Gente, esse livro foi o último livro que mudou a minha vida, foi esse aqui, que eu acho que é a leitura mais recente. Porque meu primeiro contato com a Bell Hooks foi ano passado, numa disciplina que eu li um texto dela sobre intelectuais negras. E aí ela fala sobre a vida da mulher negra na academia, né? Bell Hooks, pra quem não sabe, ela é acadêmica, professora, pesquisadora e tal. E aí, esse livro aqui é uma coletânea de ensaios dela sobre educação. Ele não tem o Intelectuais Negras, mas ele continua muito falando sobre a pedagogia da Bell Hooks, que é muito parecida com a pedagogia do Paulo Freire. Inclusive, ele é mentor dela, e aqui tem um capítulo que é uma conversa deles sobre educação. Ai, que ótimo. Sim. E aí ela fala que quando ela começou a estudar, ela ainda tinha a segregação racial nos Estados Unidos, então ela estudava numa escola da população negra. Isso era bom, porque as professoras eram negras e elas entendiam a realidade dos alunos. Então, elas aproximavam o tempo inteiro a matéria da disciplina, conheciam as famílias, deles. Entendeu? Era uma educação muito diferente, baseada na experiência, era um olhar completamente distinto. E aí, quando ela tá, acho que no ensino médio, a segregação acaba e ela tem que ir para uma escola mista. E aí ela descobre o contraste, tipo, aquelas pessoas não eram iguais a ela. A educação, as professoras brancas não tinham a mesma visão das professoras negras. Temos aí um novo capítulo do rolê, como o período pós-abolição da escravidão foi conduzido. Olha, não tem mais, viu? Olha como a gente é legal, não tem mais segregação na escola. Tá, vão. Só joga ali, como né? se Muda fosse a vida funcionar. de todo mundo completamente. Tipo, aí ela fala que ela estudava no bairro dela e era tudo ótimo, era todo mundo conhecido. De repente ela vai ter que pegar ônibus e vai pra uma escola super longe, separa as turmas, enfim, uma questão. Mas aí, então, é isso que ela traz sempre para a sala de aula dela, que é enxergar a realidade dos alunos, ver o que eles querem aprender, de onde que eles partem. Sim. E tratar as heterogeneidades que tem dentro da sala de aula. Ela pesquisa literatura, então ela dá muita aula de literatura inglesa, né? Mas hoje em dia ela trabalha em outras áreas, mas ela começou dando aula de literatura. E aí é isso. E o momento que eu li esse livro foi muito emblemático, porque ele foi bibliografia da minha prova de mestrado. E eu prestei mestrado ano passado, no meio das eleições.
E eu não sabia o que eu fazia da minha vida. Que delícia. Ainda não sei. Mas aí eu lembro que teve alguma notícia horrorosa, sabe? Sobre o governo, sobre o país, sobre universidade, enfim. Uma das? Uma das. E aí foi aquele momento, deve ter exatamente um ano, porque o edital sai em agosto. Uhum. Então foi muito assim. E eu tava tipo, eu vou fazer isso mesmo? Tipo, eu vou investir tempo, vou investir dinheiro numa carreira que sei lá, o que vai ser, se vai pra algum lugar e tal. E aí eu tinha que estudar, né? Saiu o edital, eu vi que tinha esse livro, eu falei, bom, eu vou fazer a prova porque eu quero ler esse livro da Bell Hooks, que eu gosto muito dela. E esse livro, e aí também, eu comecei a ler ele, eu decidi que eu ia prestar a prova porque eu queria ler esse livro. E eu comecei a ler no dia que o Museu Nacional queimou, que também foi. As narrativas, As narrativas, olha isso, eu vivo falando que a vida não faz sentido narrativo, mas eu narrativizo a minha o tempo inteiro. No dia que o Museu Nacional queimou, que foi um dia que eu tive uma bad muito profunda. Porque é isso, né? Tipo, a gente viu dissolver não só um museu, mas tipo um projeto de país e educação e cultura e futuro e tudo. Foi muito E no simbólico. momento onde tudo isso estavam foi brigando muito pra simbólico. destruir metaforicamente, né? Exatamente, foi muito simbólico e aquilo mexeu demais comigo. E aí, de novo, eu tive uma outra crise. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo, sabe? Eu vou continuar nesse caminho? Tipo, é isso mesmo que eu vou fazer? E na época eu tava lendo um outro livro pra prova, que era um livro sobre arte. Eu falei, gente, eu não consigo ler sobre arte hoje. E aí eu fui, larguei ele e falei, vou começar esse aqui. E aí eu comecei ele, eu li metade dele, tipo, numa noite de madrugada, chorando aos prantos. E, tipo, é isso que eu tenho que fazer na minha vida. E essa é a minha história. Mas é isso, tipo, as coisas que eu acredito e essa coisa de você ter um olhar interseccional e a partir da experiência própria, que eu acho que relaciona tudo, né? Tipo, como você se relacionar com o mundo. Sim. A partir do seu local, entendendo o local das pessoas e de onde elas vieram, e resgate histórico e cultural e tal. Agora, por último, já que eu tô brega, eu deixei o mais brega por último, que é o livro da Amanda Palmer, A Arte de Pedir. Esse livro também mudou minha vida. Consequentemente, a minha, da Milena, a gente comprou tudo junto. A gente comprou esse livro junto, compramos. Né? Foi nossa amiga. Eu lembro que você tava empolvorosa querendo esse livro, e daí, quando eu cheguei na livraria, eu olhei pra essa capa e esse título, eu falei, você tá de brincadeira. É difícil defender, né? Mas é muito bom. É difícil bom. Defender até você ler. Depois que você lê, você vai querer pregar a palavra. Mas eu ainda livro. defendo que esse é um livro que te encontra, porque encontrou você, hein? A gente comprou ao mesmo tempo, mas a gente leu em momentos diferentes. Sim. Momentos diferentes, e era o momento que eu precisava ler, e era o momento que ela precisava ler. Então, isso já aconteceu com várias pessoas. Que a Amanda Palmer, ela é artista, ela é cantora, ela tem uma banda, ela faz performance, ela é esposa do Neil Gaiman. E esse livro, ele nasceu como uma expansão de um TED que ela fez, que acho que chama Arte de Pedir, não TED? Acho também. que sim. Porque o que aconteceu? Ela foi lançar um CD por crowdfunding, na época que estava começando essa coisa de financiamento coletivo. E foi um sucesso. Ela bateu um recorde de ser a artista que bateu a meta mais rápido. Ela conseguiu, tipo, $milhões em muito pouco tempo. E as pessoas não entenderam, porque ela não era famosa o suficiente pra conseguir isso, né? E eles queriam entender, tipo, como você conseguiu ter esse financiamento de sucesso. Tipo, o que tá por trás disso? E ela vai falar da arte de pedir. Como a vida inteira ela sempre aprendeu a pedir as coisas para as pessoas. E ela começa falando de pedir dinheiro, mas o que tem por trás desse pedido? Que ela vai falar sobre vulnerabilidade, que é o meu outro tema. Eu tenho muitos temas. Não são ridículos. Ai, amiga, eu te amo. Que é sobre vulnerabilidade, porque, tipo, quando você vai pedir, mesmo que seja um dinheiro, um copo d'água, ou a frase de abertura desse livro também é maravilhosa. Maravilhosa. Né? Que ela fala, tipo, começa, quem tem um absorvente aí? Que ela no banheiro pedindo, ou alguém tá pedindo? É um troço assim. Aqui. Alguém tem um absorvente, acabei de ficar menstruada. Gente, eu não faço isso, nunca fiz. Não, nem eu. Então. Eu era capaz de pegar um papel higiênico, enrolar e botar na calcinha de tanta vergonha de pedir um absorvente pra alguém. Porque é isso, né? Tipo, te coloca em contato com coisa mais vulnerável. Você vai pensar, tem a vergonha, o que os outros vão pensar de você? Sim. E ao mesmo tempo, enquanto eu fazia isso, eu sempre andava com absorventes na bolsa. Mesmo quando eu não tava pra menstruar nem perto, eu ficava pensando que um dia eu ia poder ajudar alguém. Sim. Só que eu mesmo não tinha coragem. Eu também, eu
já dei absorvente. Eu dava, tipo, muito feliz. Tipo, ai, que bom, eu tô podendo te ajudar, amiga, mas eu nunca pedia. Então, eu acho engraçado, no banheiro da USP é muito fofo ter uma caixinha de absorvente. Aí sempre fala, tipo, se você tiver um absorvente sobrando na bolsa, deixa aqui, um dia pode ser você. Muito bom. Porque é muito isso, É né? muito real. E é isso, sabe? Todo mundo precisa de coisas, qualquer coisa. Tipo, a gente não vive sozinho, independente. A gente sempre tem que pedir, a gente tem que Sim. aprender a pedir e a se encontrar com essa nossa vulnerabilidade. Você já leu Filho de Mil Homens? Não. É a versão de ficção da arte de pedir. Olha só. Leia. Eu falo que as pessoas têm que me vender os livros direito. Já me falaram tanta coisa desse livro, mas aí... Agora foi, né? Agora foi. Ele A é, versão de ele ficção é da arte muita de versão de pedir. ficção, que, tipo, ele prega em como, tipo, a gente só tá sozinho no mundo porque a gente é idiota. Porque, na verdade, a gente nunca esteve, a gente nunca vai estar. É só a gente lembrar que tem outras pessoas ali do lado. Sim, é exatamente isso. E aí toda a vida da Amanda Palmer foi baseada nessa relação de pedir. Tipo, ela já trabalhou como estátua viva e ela dava rosa para as pessoas. E ela até hoje faz isso. Toda vez que ela viaja, tá fazendo turnê e tal, ela nunca fica em hotel, ela sempre fica na casa das pessoas. No começo ela fazia isso porque ela não tinha dinheiro pra ficar hospedada nos lugares, mas hoje em dia ela faz isso. Porque... Agora, claramente, o dinheiro não é o problema. Agora não é o problema, mas ela ainda faz isso. Ela gosta de dormir na casa das pessoas e tal. E aí fala, nossa, mas você confia tanto nos outros assim, você não tem medo, né? E aí tem a parte que a gente Qual é, amiga? Tem uns que são uns bosses, segue-se em frente. Vamos explicar, porque tem um momento em que ela tá propondo uma atividade, né? Que, tipo, tá todo mundo pelado. De ficar. Amanda Palmer. Amanda Palmer, ou ela fica pelada e as pessoas porque interagindo. ela sempre ficava pelada nos shows e aí as pessoas iam desenhar nela. Isso. E aí, em algum momento, alguém, tipo, tocou nela de forma sexual. E daí ela falou que ela podia ter parado tudo e falado assim, chega! Eu vou parar de fazer isso porque as pessoas não prestam. E não é assim que você tem que reagir a uma situação dessa. Quando você dá oportunidade para as pessoas e elas vão lá e fazem cagada, você para e pensa, tem uns que são os bosta e segue-se em frente. Segue em frente, sabe? Isso é maravilhoso. Isso vale pra tudo, assim. Pra relacionamento, sabe? Você pedir pra você precisa de uma coisa na rua, ou e também você aceitar quando as pessoas te dão as coisas. Sim, ela fala muito sobre a dificuldade que ela tinha disso. Porque ela é a esposa do Neil Gaiman. E ela fala, tipo, ela falava que se sentia hipócrita porque ela ficava falando sobre vulnerabilidade, pedir, blá blá blá. E teve uma época que ela precisou pegar um dinheiro emprestado com o marido dela. Ele oferecendo e ela, tipo, e, não. Tipo, ela ia deixar de pagar os funcionários, ela só não ia passar fome se ela não aceitasse esse dinheiro. E ela não conseguia aceitar. Porque, tipo, como assim? Eu vou aceitar dinheiro do meu marido, de homem, né? Então é isso, e que ela fala também, tipo, aceita a flor, sabe? Que ela era a estátua, que ela dava a flor pras pessoas, então tanto você aprenda a pedir, aprenda a aceitar e aprenda a receber. Isso. E a gente precisa falar do cachorro, que é outro momento muito ponto sim. alto desse livro. Nossa, eu falo isso tanto pras pessoas, eu falei isso no meu discurso de formatura. Sua vez. Porque tem uma história do cachorro que ela fala, não sei se é uma parábola, acho que é uma parábola, né? Não, que Ela passou na frente de uma oficina. O amigo dela contou pra ela. Tá. Como é que chama o filho dela? O Anthony. O Anthony contou pra ela que o Anthony, ele é um personagem recorrente, que é o melhor amigo dela, que ele era o vizinho, ele era psicanalista, e eles ficam amigos quando ela era adolescente, e eles têm uma amizade pra vida inteira. E aí ela conversava muito com ele, né? E ele conta pra ela de uma coisa que era... Um cara tava passando em frente a, acho que uma oficina. Era uma oficina. E ele vê um cachorro gritando de dor. E o dono tá lá, tipo, de boa, não tá fazendo nada. E ele fica tipo, seu cachorro tá gritando de dor. Aí a cara, porque ele tá sentado em cima de um prego. Aí, mas ele não vai levantar? Ele, não, fica tranquilo, não tá doendo o suficiente. Gente, isso é tão foda. E sempre que eu me pego, tipo, numa situação assim, que eu tô reclamando, insistentemente reclamando, tô com aquele, né? Mas eu não fiz nada pra mudar, eu penso, bom, não tá doendo o suficiente. Então, assim, se tá doendo o suficiente, eu vou levantar e vou resolver. Se não tiver, eu vou aceitar essa dor e vou parar de reclamar, porque não dá pra ficar em cima do prego chorando. Então, nem é essa a minha perspectiva. Qual é a sua perspectiva? É mais quando você sabe que, tipo, você tá vivendo uma situação meio bosta, sabe? Mas você ainda não conseguiu... Força também pra... você não conseguiu mudar. Eu vejo muito da minha... Momento abrindo o coração. A gente não pode gravar vídeo com a amiga, a gente começa a contar a história. E aí vocês ficam assistindo aí por uma hora.
Não, porque eu passei muitos anos querendo sair de Uberlândia e sempre tinha alguma questão, sempre tinha um problema. Eu sabia que eu tava frustrada, eu sabia que lá, tipo, eu não tinha futuro lá, mas eu também não me mexia pra mudar. Aí tá o sentido narrativo também, né? Porque tem hora que as coisas acontecem. Não, assim, não, óbvio que tem uma hora de estar, mas é porque eu tive muitos momentos que eu poderia ter. Entendi. E não saía. E não saía. Sempre tinha alguma coisa que eu entendo que eu fazia, tipo, agora eu não posso por causa disso, agora eu não posso por causa É porque às vezes, por mais que o prego esteja doendo, levantar dele vai doer mais. Exatamente, entendeu? Tipo, pra tá doendo o suficiente é porque você precisa, pra você levantar, você tem que, vai sangrar. E você precisa entender que, sim, talvez o outro lado doa bastante, Sim. mas vai ser uma dor nova, desconhecida, né, e enfim. E tipo, sei lá, terminar relacionamento que às vezes não tá funcionando, tipo, você sabe que não tá bom, mas ao mesmo tempo você não quer acabar com aquilo e tal, até que chega uma hora que tá doendo o suficiente, você cria coragem, você fica, nossa, por que eu não fiz isso antes? Porque eu não tava doendo o suficiente. É muito... Ai, gente, leiam a arte de pedir. Fiquem bregas igual a gente, contando metáforas e convencendo as pessoas. Nossa, tanto que eu já discursei sobre a Amanda Palmer, falando para as pessoas. E eu não sou muito de ouvir audiobook, mas ano passado eu tava passando por uma fase treta da minha vida, e aí eu ganhei um cupom do Audible, e aí que eu tinha direito a um livro. Qual livro que eu peguei? A Arte de Pedir. É a própria Amanda, não é? É a própria Amanda narrando e ela é maravilhosa. Eu falei, tipo, ai gente, eu vou pegar esse porque eu tô precisando. Eu nem achei que eu fosse terminar. Mas é maravilhoso, porque ela é muito engraçada e ela imita o Neil Gaiman. Ela faz a voz dele. Que ótimo! Muito bom. É excelente. E aí ela canta em algumas partes, que tem umas partes aqui que são letras de música. E aí no audiobook ela canta com o ukulele. É muito fofo e vale muito a pena. Se você quiser uma... E eu acho que tem uma proposta diferente, assim, da mensagem, mas é isso. Arte de pedir. Gente, que conversa, né? Vocês acompanharam de tudo aqui nesse vídeo. Tudo, né? Problemas pessoais, morte de avô. Aconteceu muita coisa nesse vídeo, porque é isso. Eu gravando com as minhas amigas, principalmente amigas que eu não vejo com tanta frequência, sempre acaba virando um grande bate-papo. Mas eu acho que vocês gostam disso, porque vocês andam prestigiando. Mesmo amigas que não leem. Mesmo amigas que não leem, amigas que não leem mais. Amigas que não leem mais, mas que ficam pensando em livros. Mas narrativizando a própria vida, mas a vida não faz sentido narrativo. É um eterno bug, né? Um dia eu vou ler Nietzsche, eu vou voltar aqui pra falar. Gente, esqueça a narrativa. 20 mil? 20 mil eu vou falar de Nietzsche. A Ana Vitória volta pra falar de Nietzsche, combinado? Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos. Deixarem um joinha se curtiram. As redes da Ana Vitória vão estar aqui embaixo, então procurem por ela. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!